alinhando a sua vida com as verdades bíblicas. Dimensão onde nós falaremos um pouco sobre disciplina e fecharmos com sabedoria. Sabe, uma das coisas que você tem que buscar com afinco é a sua identidade. Porque quando você descobre a sua identidade, você não vai aceitar ser qualquer coisa a não ser o que você descobriu. E quando você descobre a sua identidade, você é dirigido para o seu propósito. E quando você é dirigido para o seu propósito, você descobre quais as ferramentas que estão em você, que não estavam sendo utilizadas porque não eram necessárias, porque você estava fazendo outra coisa, que não era o seu propósito. Mas quando você chega no seu propósito, porque você descobriu a sua identidade, o que vai acontecer com você? Você vai descobrir coisas em você que você não sabia que tinha. Então, o dom que está em você, ele é potencializado, ele é despertado. Então você descobre o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que é o depósito que nos foi dado mediante o Espírito Santo. Existe um depósito dentro de nós para essa geração. Agora muitos de nós estamos com depósito, nem sabemos que temos, e está deixando a geração sem resposta. E o pior de tudo, porque você não dá resposta, você não recebe da provisão que tem por meio da resposta que está dentro de você. Você me entendeu? A descoberta do depósito que está dentro de você é o meio de sustentação e para muitos até aquisição de riquezas. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a nossa mente, ela não foi treinada para enriquecer. Ela foi treinada para sobreviver. Eu digo pela minha, não sei a sua. Por causa, de repente, da nossa herança intelectual da parte dos nossos pais, o que eles receberam, eles sobreviveram. Então eles passaram para nós um treinamento de sobrevivência e não de aquisição de riquezas. Tudo isso é gerado, decorrente do que nós recebemos como educação. E hoje, nós não conseguimos ter uma mentalidade de crescimento e aquisição de bens para nós, para os nossos filhos e para investimento no reino, porque a nossa mente não foi treinada para isso. Então eu tenho certeza que eu e você fazemos um esforço fora do comum para poder ter o bastante, às vezes mais que o bastante. E parece que o transbordar está muito longe da gente. Só eu que sinto isso? Então nós estamos no time certo. Por isso que nós precisamos de entrar em uma esfera que vai além do que os outros já estão vivendo. Porque senão nós seremos sempre dominados pelos ricos. Estaremos sempre debaixo de um jugo de alguém que foi treinado para nos usar, para capacitar e aumentar as suas riquezas. Então o que nós precisamos, na verdade, é de mudar a nossa mente. Porque mudando a nossa mente, nós vamos mudar a mente dos nossos filhos. Mudando a mente dos nossos filhos, eles serão destaques nas suas gerações. Dá para entender isso? Não tem como, por mais que a gente creia em Deus, se nós não tivermos esse treinamento, essa relação com o Espírito Santo, nos conduzindo para o nosso propósito, nós vamos viver uma vida mediana. E ninguém aqui passa falta. Pode não ter o que quer, mas Deus não tem deixado faltar nada. Entende? Só que o Deus que nós servimos nos deu o Espírito Santo, que é o maior espírito, a maior sabedoria do universo,
E nós não aproveitamos isso. Quem está me entendendo aqui? Quem está aqui comigo? Sabe, é claro que já tem alguns aqui que estão com a mente um pouco na frente, porque às vezes descobriu esse dom e já trabalha em uma outra esfera. Mas a maioria de nós, e principalmente países do terceiro mundo, eles não são ensinados, eles não são treinados a ter os seus negócios. As nossas universidades, as nossas escolas, nos treinam para servir os ricos. Enquanto que a sociedade, a educação americana, treina os seus para terem os seus próprios negócios para dominar o mundo. Bate de frente com o evangelho errado que nós recebemos. Um evangelho pobre, nós recebemos um evangelho jesuítico, dos jesuítas, e eles pregavam um evangelho de pobreza. Veja se na vida do nosso Senhor Jesus Cristo sempre não teve de tudo. E onde ele via alguém faltando alguma coisa, ele chegava lá e supria as necessidades daquela pessoa. Então nós fomos chamados para suprir as necessidades das pessoas. Eu vou repetir, nós fomos chamados para suprir as necessidades das pessoas, como o nosso Senhor supria as necessidades das pessoas. Não se olhe como vítima, você não é uma vítima. Você vai ser uma vítima quando você ficar olhando para os fracassos, para os erros, para as coisas que não deram certo. Mas se você olhar e falar assim, eu não quero saber, deu tudo errado, mas eu estou vivo, eu vou me levantar, eu vou assumir meu papel, eu vou entrar nessa do Espírito Santo, eu vou ouvi-lo, e não quero saber o que as pessoas pensam, eu vou prosseguir a minha jornada, você vai ver que ninguém vai poder te parar. E não somente ninguém vai poder te parar, como você vai levantar muita gente nessa estrada. Sabe, a gente tem que sair dessa esfera de ser ovelha. A gente tem que ser ovelha diante de Deus. Mas diante do diabo a gente tem que ser leão. Diante da luta a gente tem que ser leão. Você tem que olhar para a luta e você tem que falar, olha a oportunidade do meu crescimento. Não dá para olhar para a luta como ovelha, senão a luta vai te matar. Você tem que olhar para a luta como leão. Fala, o meu Jesus venceu como leão a cruz. Eu vou vencer essa luta como leão. Porque o Espírito de Deus está em você. Todos os dias eu sou atacado dentro de mim. E se eu permitir que o ataque dentro de mim me paralise, eu vou ter problema fora de mim. Mas eu venço essas lutas, muitas vezes não querendo vencer, muitas vezes não sentindo, mas eu falo para a minha mente, em frente, vá, você não tem o direito de ficar parado. Porque senão, as coisas fora vão começar a se desorganizar. Nós temos que desenvolver uma igreja de leões e leoas. Determinado, enquanto eu não vencer essa luta, eu não sossego. Sabe? Nosso exemplo é o Senhor, gente. O problema nosso é que a gente olha muito para a luta como ovelha. Ai, meu Deus, como é que eu vou vencer isso? Coitado de mim. Não dá. Você pode ter certeza que o diabo não vai aliviar para a gente, se a gente aliviar para ele. Você tem que olhar para a vida e falar assim, você é o meu campo de treinamento. Se você não tiver esse espírito, você vai ser tragado. E você não está aqui para ser tragado. Sabe, você vai estudar, você vai se tornar o melhor naquilo que você faz, não para ser melhor do que os outros. Você vai ser melhor do que você mesmo a cada dia. E estar na frente dos outros é consequência e não um desejo seu. Você só vai estar à frente de quem não está nem aí para a vida. Aí vai ficando para trás. Mas você não vai investir em você para superar os outros. Você vai investir em você para superar você mesmo. Porque dentro de você não há limite. Não há limite, não há limite. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo está dizendo
que ele não dá mole para ele. Porque se ele der mole para ele, se ele entrar nessa esfera de como ele se encontra emocionalmente, de como a vida está difícil, de como a perseguição aumenta, ele está dizendo que ele vai entrar em um buraco sem fim e vai ser desqualificado para aquilo ao qual Deus o fez. Quanto você está investindo em você? Quanto você está parando para estudar? Quanto você está parando? Quanto você está investindo, pagando? Porque nós temos uma cultura de querer tudo de graça. E aquilo que nós recebemos de graça, nós não valorizamos. Lá fora você não tem nada de graça. Aí por causa do evangelho que nós recebemos, tudo tem que ser de graça. Porque nós, particularmente, eu e os professores e os demais, nós investimos grandes quantias no nosso crescimento todo o tempo. Estamos constantemente comprando livros para poder ter resposta para a tua vida na sua vocação. Assim como você tem que investir constantemente no seu chamado, para você ter resposta para a vida das pessoas na sua vocação. Aí você vai brilhar, aí você vai ser luz, aí você vai ser tempero, vai ser sal. Fala assim, bem-vindo ao esticamento. Quando a gente exige que você sacrifique, sabe o que vai acontecer? Você vai correr atrás para poder fazer. Quando você corre atrás, você se desenvolve. Quando você se desenvolve, você se torna melhor, mais apto, mais capacitado. Então não adianta. A mesma coisa é com o filho. Faz tudo para o filho para você ver. E a nossa vontade é essa, é de fazer tudo para o filho. Porque a gente não quer ver o nosso filho passar luta. A gente não quer ver o nosso filho triste. A gente não quer ver o nosso filho. Mas faça tudo. E você vai ver o que você está formando. Porque a vida, quando ele crescer, não vai dar tudo para ele lá fora. Aí é a hora que a gente vai quebrar a cara. Então veja bem. A disciplina nos eleva acima dos nossos limites. Quantos aqui, quando entram em um período de disciplina, de buscar a Deus aí em uma sequência de 21 dias, de 40 dias, de fazer um propósito de leitura bíblica durante 21 dias, sem falhar nenhum dia, 5 capítulos, 10 capítulos, quantos aqui entram, quando conseguem atingir essa esfera, se sentem infinitamente mais espirituais? Levante sua mão. Isso é natural, porque tudo que você consegue executar com disciplina, você recebe autoridade para dominar. Tudo que você coloca disciplina na sua vida, você recebe autoridade para dominar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua legitimidade está exatamente nas esferas de luta, de sofrimento, de fracasso que você vence. Quando você vence um fracasso, quando você vence uma enfermidade, quando você vence uma batalha, quando você vence um problema, você se torna uma autoridade naquilo que você venceu para ensinar para os outros. Por isso que você não pode abandonar o terreno que você fracassou. Claro que tem uns que foi por erro, foi por escolhas erradas, então você não vai voltar nessas coisas. Mas tem outros não, que foi por ignorância, às vezes por pecado, às vezes por falta de um auxílio, de um apoio, às vezes por soberba, às vezes por arrogância. Entende isso? Então esses que a coisa aconteceu por conta de uma falha e você sabe que você tem que voltar naquela situação para poder resolver e superar, esse você vai voltar lá. Porque os nossos maiores tesouros estão escondidos atrás dos nossos maiores medos. Aquilo que você mais tem medo de trazer para a luz é onde está a tua autoridade. Quando nós falamos de disciplina, o Antigo Testamento vai dizer o seguinte sobre disciplina. Jó capítulo 5, versos 17 e 18 vai dizer assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina,
Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos o curam. Com outras palavras, o Deus que permite você passar por isso, é o Deus que se encontra do teu lado para você superar isso. Entende? Deus não te abandona, Deus não te desampara, mas todas as vezes que nós passamos por uma situação onde nós precisamos de passar por aquela situação de novo, e estamos com medo da mesma, Deus está lá do lado para nos fortalecer. Ele está do lado para nos deixar. Agora, quando nós falamos de disciplina, parece que nós somos duros, parece que nós somos impositivos, parece que nós somos diferentes dos demais. Mas quando a Bíblia, quando o judeu, quando no hebraico, nós exploramos essa palavra, é a palavra hebraica que quer dizer provar, decidir, julgar, repreender, reprovar, corrigir, ser correto, decidir, julgar, determinar, apontar, mostrar que está certo, provar, convencer, condenar, reprovar, repreender, corrigir, repreender, ser castigado, argumentar, argumentar com e argumentar. É isso que no hebraico quer dizer, olha, eu vou te disciplinar, então você vai passar por todo esse processo. A pergunta é, quando você encontra alguém que faça isso na sua vida, essa pessoa parece mal, essa pessoa parece estar te perseguindo, essa pessoa parece que não gosta de você, essa pessoa parece linha dura, essa pessoa parece que não quer o teu bem, essa pessoa parece que tem algo pessoal contra você, e não é. Na verdade, Deus colocou essa pessoa, porque é essa pessoa que vai tirar de você o seu ouro. Essa pessoa que vai tirar os diamantes que estão escondidos dentro de você. Entende? Pastor, mas isso era na antiga aliança. Então tá, vamos para a nova. Disciplina no Novo Testamento. Olha o que o autor aos Hebreus diz. Verso 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, disciplina no Novo Testamento, no grego, quer dizer todo o treino e educação infantil. Aquele que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, e emprega para este propósito, ora ordens e ademoestações, ora repreensões e punição. Também inclui o treino e o cuidado do corpo, tudo o que em adultos também cultiva a alma, esperança pela correção de erros e contenção de paixões, instrução que aponta para o crescimento em virtude, castigo, punição dos males com os quais Deus visita homens para a sua correção. Então, ou seja, disciplina é disciplina em cima, embaixo e embaixo da terra. O que na verdade nós precisamos são pessoas que nos apontem os nossos erros. Que não somente nos aponte os nossos erros, mas fale, por aí você vai terminar aqui. Vem por aqui que nós vamos terminar lá em cima. Entende? Então, às vezes a gente disciplina as pessoas, às vezes a gente põe a pessoa numa posição, e na medida que você entra numa posição, o peso dessa posição define o peso do confronto. Porque as pessoas querem posição, mas não querem correção. É assim ou não? Então, quando põe na posição, a pessoa foi promovido, ok, maravilha. Foi promovido porque viu-se em você um potencial para tamanha responsabilidade. Logo, essa responsabilidade tem uma medida de cobrança. Não existe um homem na Bíblia que Deus se apresentou a ele que não trouxesse consigo uma medida de responsabilidade para ele mediante a sua geração. Ai, pastor, eu quero um encontro com Deus. Maravilha, para quê? Qual o objetivo desse encontro com Deus que você quer? Para que você quer dizer que teve experiências com Deus? Porque, pense bem, quando Deus lhe aparecer, vai ser muito bom, vai mudar a tua história, mas juntamente com isso, Deus vai trazer para você uma medida de responsabilidade segundo aquela experiência que você teve. Não é diferente.
Por isso pense bem. A quem muito se apresenta, muito se pede. Quanto maior a intimidade, maior você tem de compromisso com aquela pessoa. Por que eu quero intimidade com Deus? Você ainda está aqui comigo? A implicação é que a instrução é a educação, ou treinamento por intermédio de ação disciplinar. Todos nós, quando nós estamos em um processo de disciplina e estamos conseguindo responder a mesma, nós ficamos extremamente realizados. Nós começamos a sentir significado para a nossa existência naquilo ao qual nós estamos nos disciplinando. Nós nos sentimos bem para corrigir os outros. Às vezes mais para corrigir do que para ajudar. Não leia a Bíblia para ensinar as pessoas. Leia a Bíblia para aprender. Que geralmente quem lê a Bíblia para ensinar, passa por cima dos seus erros para cobrar os erros dos outros, vira um religioso. Então leia sempre a Bíblia para aprender. E por meio daquilo que você vem aprendendo, você ensina outros. O processo é diferente. Não é surpresa o fato de sermos chamados de discípulos. A palavra discípulo significa aquele que aprende. E deriva da palavra disciplina. Salomão, ao descrever uma pessoa insensata, declarou, Provérbios 5,12, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o coração a disciplina. Ou seja, uma pessoa insensata é aquela que despreza a disciplina. Deixa eu falar uma coisa para vocês e você vai lembrar dessa passagem. Lembra como terminou Ló? Lembra o fim de Ló? Por quê? Porque ele teve um problema com Abraão, quando os pastores dele contendeu com os pastores de Abraão. Ló, ao invés de romper com seus pastores, ele rompeu com Abraão. Quando você encontra um Abraão, nunca mais se larga dele. Rompa com quem quer fazer com que você rompa com Abraão. Porque você viu o final de Ló. Se Ló não tivesse rompido com Abraão, nunca teria terminado seus dias daquela maneira. Ló era para ter chegado para os pastores dele e falou, ó, pega os teus apetrechos aí e se manda. E não simplesmente pegar os apetrechos dele, juntamente com seus pastores, e escolher a melhor parte. Abraão era tão seguro em Deus, que Abraão falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não importa para onde se vai, importa quem vai com você. Tem muita gente que fala, não, mas eu vou para aquele lado lá, porque é injustiça eu ir para aquele. Cuidado. Não, eu escolhi esse melhor aqui, está vendo aqui, pastor, como esse é o melhor? É evidente, os nossos olhos. Mas quando a gente põe a escolha da melhor parte na mão dos outros, estamos dizendo, independente para onde eu escolher, eu quero que Deus vá comigo. É aquilo que Moisés fala, se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar, porque é a tua presença que nos faz ser diferentes. Então observe que a instrução é o fruto da repreensão. Na história do semeador, Jesus disse que o homem não tinha raiz em si mesmo, por isso a semente morreu. As raízes são formadas por meio da capacidade de receber instruções em suas estruturas internas. Ei, se você não pegar ensinos e aplicar nas suas estruturas internas, a sua raiz vai ser desse tamanhozinho. Quando a raiz de um dente começa a atrofiar, ele começa a ter perda óssea, e a raiz vai ficando cada vez mais distante da estrutura óssea, aquele dente começa a ficar mole. Logo, ele não vai sobreviver, a não ser que faça um trabalho de reconstituição óssea para poder segurá-lo. Mas caso contrário,
ele vai perder. Então, quanto mais você aprofunda as suas raízes, mais o tronco fica forte e resistente a qualquer tipo de tempestade. Mas raízes só são aprofundadas onde recebe-se nutrientes. E a instrução é o adubo, é o nutriente, é a vitamina que nós precisamos para mergulhar mais fundo, até encontrarmos poços artesianos. Isso representa novas experiências com Deus. Então, raízes representa a estrutura interna. Se você se recusar a receber a correção, repreensão, disciplina e castigo, você não terá um útero para resguardar a semente de ensino. O que é o útero dentro da mulher? É o lugar para acolher o óvulo que vai se deparar com a semente. O que é o teu coração quebrantado? O útero que recebe o sêmen de Deus, que é a palavra dele, para gerar fruto, filho, em você. Coração duro é coração improdutivo, estéril. Coração quebrantado é coração maduro, pronto, preparado para poder receber semente e frutificar. Você é fruto de um útero saudável que gerou você. O ensino vem da recepção da informação ou da formação interior. Nós aprendemos que é Cristo que está sendo formado em nós. Portanto, o ensinamento é a semente. E a instrução forma o útero que abrigará o ensinamento. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe por que às vezes Deus coloca algumas pessoas duras na tua vida e você acha que é perseguição? É porque Deus quer que Cristo seja firme e forte dentro de você nas suas decisões. É porque Deus quer despertar o leão que está dormindo dentro de você. A hora que você se apresenta como ovelha, é quando você vai falar com Deus, para receber instrução. Aí você é uma ovelhinha, você chega perto, como ovelha. Agora não chega diante de Deus errado e uau, Deus vai falar bode. Não é ovelha, é bode. Aqui não tem crente bode. Aqui tem ovelha e leão. Amém? Então a gente tem que aprender essas coisas. Quando o teu pastor falar com você, você é ovelha. Quando lá fora o diabo for falar com você, você é leão. Porque ele vai falar com você como se fosse leão. Mas na verdade o leão está dentro de você. O leão da tribo de Judá. Olha, vai chegar um momento na sua vida. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai trazer uma renovação mental tão grande que os demônios não vão poder te parar. Não vão poder. O nome disso chama-se maturidade. Maturidade. Quando você é maduro, você não olha mais culpando a Deus, culpando as circunstâncias, culpando as pessoas. Você assume a responsabilidade, enfrenta e vence. Para de colocar a culpa nas pessoas. Principalmente que a gente vê em crente um problema sério de perdoar. Deixa eu lhe dizer duas coisas sobre o perdão. Perdão em primeira instância diz respeito a você e Deus. Em segunda instância diz respeito a você e você. Em terceira instância diz respeito a você e o próximo. Então quando você perdoa, você primeiro está se resolvendo com Deus, consigo, e está liberando o próximo. Se você não perdoa, tem dificuldade de perdoar, você está com problema com Deus, com você e com o próximo. Então não pense que você vai perdoar porque o próximo merece, que ele não merece. Entende isso? Ele merece porque Jesus nos mostrou que o perdão é o antídoto para a nossa saúde e não para a saúde do outro. Então primeiro, quando eu perdoo, eu me resolvo com Deus. Me resolvo comigo. E então eu libero o próximo. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É um mandamento. Perdoar é uma chave para teu rompimento, teu crescimento. Sabe? Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Então você vai ficar travado.
Porque todas as vezes que você olhar para aquela pessoa, vai azedar o teu Todd. Porque azeda quem? Não é isso mesmo? Ixi, aquela pessoa está lá, não vou não. Quem perdeu? Ela está lá. Você que não foi, você perdeu. Fulano está nesse grupo, então não vou. Quem não foi? Você. Fulano está lá, recebendo tudo. Às vezes fulano não está nem pensando no que você está pensando, que estava pensando, que fulano estava pensando. Se é que você entende. Mas as vozes, diga comigo, disciplina. Fala assim, eu preciso entrar no eixo do Espírito Santo. É desse jeito. Então o ensino vem da recepção da informação, ou da formação interior. Existem os castelos construídos dentro de nós por intermédio da instrução, ou seja, construção dentro. Toda instrução tem como fim levantar pontes, colunas, quartos, ambientes dentro de você. Instrução promove conexões neurais. Tem neurônio aí seu que tem que se conectar com outro, que só virá a acontecer mediante instrução, mediante disciplina. Quando um neurônio se liga a outro, que gerou um caminho no teu cérebro, não necessariamente já está estabelecido. Tem que ter uma repetição daquilo por N vezes, até que aquela estrada seja pavimentada. É isso que acontece com vícios. Vícios são estradas construídas dentro do cérebro que precisa de ser rompida. Como que você rompe essa estrada? Diga comigo, inanição. Pare de fazer e a estrada vai se desgastando até romper. Quando ela rompe, ela não se liga mais. Mas se você faz de novo, ela acende de novo. A mesma coisa é uma instrução que vai levar você a um projeto de sucesso, a uma próxima fase. Isso vai fazer com que você construa essa estrada dentro de você, passe muitas vezes por ela, ela se torne um hábito, esse hábito se torne parte da tua personalidade. Então agora ela faz parte de você. Isso que tudo que está acontecendo aqui, coisa que está emendando dentro de você, simplesmente está só emendando. Está só abrindo possibilidades. Mas se você não pegar o que está acontecendo dentro de você e colocar em prática, sabe o que vai acontecer? Você vai perder daqui a 3 dias. Então, se de repente Deus está te dando insights, que você tem que começar para ontem, comece. Começa já hoje. Porque você já está construindo a possibilidade dessa estrada ser pavimentada e fazer parte da tua vida. Entendeu? Está claro isso? Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias, ou líderes, ou pastores, não sei qual é a tua tradução, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Com outras palavras, nós com o tempo vamos aprendendo que Deus nos coloca como pastores e nos dá a capacidade de enxergar algumas coisas na tua vida que você não enxerga. Porque a pessoa que Deus coloca sobre tua vida, genuinamente colocada por Deus, essa pessoa está dotada de ferramentas para poder te ajudar em situações que você não consegue enxergar. Por isso que às vezes a gente dá uma instrução que você não entende, que você não concorda. Mas é porque, possivelmente, a gente está enxergando uma coisa que você não está vendo. E isso vai te proteger. Cobertura é sempre... Estão aprendendo. Devemos aceitar a disciplina de Deus que vem até nós por meio de agentes humanos. Ela é vida para as nossas almas. Vamos entrar em um outro ponto aqui. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conhecer a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta. Todas as manhãs, quando você acorda e olha para o mundo, como você vê o mundo? Com seus olhos? Com os olhos do problema? Ou com os olhos de Deus? Isso define que tipo de mente você está
permitindo te dirigir. Quando você levanta, que você olha pela janela, ou olha pela porta, ou sai, ou liga o carro, o que você vê? O que você pensa? O que você coloca para fazer e com quem fazer? Parece que está impregnado. Eu não consigo olhar para as coisas sem ver Deus envolvido nela. Logo, eu não estou olhando para as coisas com a minha mente, mas com a mente de Deus, porque em tudo Deus está ligado. O que teu trabalho tem a ver com Deus quando você olha para Ele? O que os teus relacionamentos têm a ver com Deus? O que esse problema que você está vivendo tem a ver com Deus? O que essa nova fase tem a ver com Deus? Como você olha para ela, para eles? Este modo de pensar é chamado de sabedoria da era vindoura. Essa sabedoria eterna é necessária para capturarmos os propósitos eternos de Deus. É olhar, como eu disse outrora aqui, eu posso olhar de baixo para cima, segundo os meus complexos, dificuldades, incapacidade. Posso olhar de frente, segundo a minha capacidade, o meu intelecto, os meus recursos, o meu dinheiro, a minha estrutura, a minha condição social, os meus relacionamentos. Vou olhar de frente para o problema. Ou posso olhar de cima, segundo a palavra de Deus, baseada no lugar que eu estou assentado com Cristo. Então, todas as manhãs nós vamos olhar dessas 3 óticas. Agora mesmo, eu não sei como você está recebendo isso. Ser cego para o mundo espiritual, isto é, ser ignorante a respeito dos 3 domínios do céu, cria uma espécie de existência reacionária que relega a humanidade à condição de marionetes presas a cordões de manipulação espiritual. Não existe nada. Tem uma mensagem minha naquele seminário de libertação que é fontes de influência, que eu falo sobre essa questão de nós como um agente, nós captamos, recebemos e produzimos. Existem 4 esferas, muitas outras, mas 4 eu cito ali, que vai tentar te governar. Porque nós estamos sendo conduzidos. Acredite nisso. Você está sendo conduzido por algo ou por alguém. Entende? E isso vai definir o seu destino, o seu futuro. Então, nós precisamos de viver a partir do 3º céu. O que é isso? A sabedoria de Deus pensa a partir da eternidade, considera que somos partes de uma economia divina na qual as ações em um reino têm uma contra-ação direta no outro. Ou seja, não tem como dissociar o reino espiritual do reino material. O que nós fazemos no reino material vai repercutir direto no reino espiritual. Que na verdade, as nossas ações, elas procedem do reino espiritual. Acredite nisso. Além de sermos seres triunos, também estamos vivos em um reino tridimensional, ou seja, o céu. Para você poder entender isso aqui, você lembra da passagem que diz que Paulo foi elevado ao 3º céu? Se ele foi elevado ao 3º céu, então nós entendemos que temos o 2º e que temos o 1º. Senão ele não teria chegado ao 3º, ele teria chegado ao céu. O 1º céu veio à existência quando Deus criou o céu e a terra. É o que nós chamamos céu físico. É esse que você vê. É esse que você está completamente ligado. O 2º céu é descrito por Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12. Que é o céu onde o diabo e seus demônios controlam. Isso tudo é claramente articulado e projetado, dito e explicado por Paulo lá em Efésios 6, 12. E finalmente existe um 3º céu, onde Deus vive e de onde ele exerce o seu domínio. Paulo visitou este lugar e escreveu a respeito dele aos Coríntios, onde ele diz que ele viu coisas inefáveis, que não era lícito contar aos homens. Você vai ter essas experiências. Você vai ter as perseguições que Paulo teve.
Ninguém quer agora, né? Você viu o que gerou na vida dele, as experiências dele, né? Quer experiência com Deus, mas não quer que os capetas venham atrás de você para poder fazer com que a experiência não se revele. Quantos querem experiência com Deus aqui? Está diminuindo. Meu Deus do céu, cadê os leões aqui? No início da reunião eu falei, Deus vai te dar uma experiência. Amém, amém, todo mundo. Agora que você está sabendo que a experiência traz uns negocinhos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Esses negocinhos estão tudo vencido. O leão da tribo de Judá já venceu. Não vai vir negocinho sobre a tua vida que você não esteja pronto para enfrentá-lo. Se é um negocinho é porque você ainda é um negocinho. Se é um negócio médio é porque você já é um leãozinho médio. Se é um capetão é porque Deus já te vê um leãozão. É sério. Ei, você está enfrentando grandes inimigos? É desse tamanho que Deus te vê. Entendeu? Quanto mais você cresce, quanto mais o Cristo cresce dentro de você, maior vai ser os seus inimigos. Mas a boa é que, quanto maior for o inimigo, maior a medida de proteção. Não fique com medo. Não temas. Não temas. Então nós temos que viver acima do tangível. Quando nos ligamos à mente de Cristo, somos elevados ao terceiro céu e vivemos com perspectiva e poder que transcendem os céus inferiores. Isso é muito sério e poderoso se você entender isso. Com a mente de Cristo você olha acima dos demônios. Com a sua mente eles ficam acima de você. Mas quando você assume a mente de Cristo, a palavra de Cristo, você olha acima dessas forças espirituais. Por isso não temas. Por maior que seja a treva, o demônio, você está acima dele. Porque ele te ressuscitou e vos fez assentar com ele nas regiões espirituais, no terceiro céu. Olhar do terceiro céu é olhar segundo a palavra de Deus. Além desse processo de nos transformar, a sabedoria de Deus faz com que nós avancemos e destruamos os planos e esquemas demoníacos que são maquinados contra as nossas vidas. É o que diz o Salmo de número 32. Ele vai falar, ele nos cerca com alegres cânticos de livramento. Fala para o teu irmão aí, está tudo tranquilo. Fala para ele assim, é só sombra. Que diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da só sombra. E a sombra às vezes parece um negócio gigante, sim ou não? E você, meu Deus, o que é? É sombra. Sombra. Você está protegido, está guardado, está escondido na morada, no pavilhão, as ocultas das contendas. Agora, se você mexer em coisa que não deve, você está procurando a contenda, porque até então, se você andar direitinho, você está escondido às ocultas. Todo inimigo que aparecer, vai aparecer para você vencer e ver o quanto Deus colocou de poder dentro de você. Então, as dimensões da sabedoria, para você não se perder na sua sabedoria e buscar a sabedoria de Deus. Há formas de sabedoria no mundo, sabedoria da experiência. Este é o tipo de sabedoria na qual as pessoas sabem o que fazer em várias situações porque já passaram por elas anteriormente. É o que nós chamamos de experiência. Essa pessoa tem muita experiência, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. As experiências são extremamente importantes, elas são fundamentais, elas nos sinalizam, elas nos mostram muita coisa, mas você não depende de experiência, você depende do Espírito Santo. Você não pode depender de experiência, você tem que depender de revelação. Embora as experiências são extremamente importantes, mas Deus é Deus de coisas novas. Para que serve a experiência? Para você lembrar que quando você passou por aquilo, Deus interviu, estava com você e você venceu. Então se vier coisa nova, você fala, eu já venci o urso e venci o leão, eu posso vencer Golias. Amém? Davi, ele foi
No nome do leão e do urso que eu venci, foi isso? Na experiência que eu tive com esses dois, foi isso? Não, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Mas quando ele falou para Saul, ele falou assim: eu já venci um leão e eu já venci o urso. Eu posso vencer esse gigante também. É isso. Olha para a experiência e fala assim: se Deus foi comigo lá, Deus vai ser comigo aqui. Amém? Sabe o que te dá medo, às vezes? É a superficialidade com Deus ou uma vida em pecado. Você fala: não posso entrar aí. Mas se você não está pecando, se você está tranquilo, vai para cima, porque Deus já venceu. Outro tipo de sabedoria, a sabedoria da educação. Esta é a capacidade de discernir a melhor escolha por intermédio de treinamento intelectual. Isso é quando você estuda muito, tem muito conhecimento, tem muita intelectualidade. Sua capacidade almática no que diz respeito ao intelecto, ela é extremamente preparada para você fazer boas escolhas. Mas você também não deve depender dessa sabedoria. Ela é uma ferramenta. Assim como a experiência é uma ferramenta. Você depende do Espírito, da revelação que vem dele. E aí vem a terceira sabedoria, a sabedoria de Deus. É a capacidade de aplicar corretamente o conhecimento de forma a edificar para o futuro aquilo que foi vislumbrado pelo Criador. É quando você tem uma relação com Ele. Certo? Este tipo de sabedoria, a exemplo do dom de cura, de profecia ou milagres, é uma dotação gratuita concedida pelo Espírito Santo. Este tipo de sabedoria não é algo que conquistamos, mas é algo que recebemos quando pedimos ao Espírito Santo. É por isso, gente, que quanto mais for intensa a nossa relação, nós saberemos o que pedir. E não entraremos no texto de Tiago que diz: pedi e não recebereis, porque pedi mal. Entende? O dom do Espírito Santo é concedido a todo aquele que ele desejar conceder. Ele deseja conceder a pessoas famintas e humildes, que queiram recebê-los. Vamos lá em 1 Coríntios 12, 7 e 8. Vai. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para que você está pedindo isso? Se não for para um fim proveitoso, e mais, os dons são concedidos com a finalidade de edificar quem? Você? O corpo. Tem que discernir, tem que entender isso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e aí ele vai destrinchando todos os dons. Agora, a máxima é quando nós chegamos, e aqui eu termino, a esse entendimento acerca das sabedorias, acerca da posição que nós ocupamos, acerca da disciplina que estabelecemos sobre as nossas vidas, porque você precisa entender, você é um atleta espiritual. Você não é só um atleta no seu treino de jiu-jitsu, de ciclismo, não. Se você exercita muito bem isso, você vai ter muito bem resposta na hora do combate. Da mesma maneira, se você exercita muito bem o seu espírito, você vai ter resposta na hora dos ataques. E a pergunta é: se você gasta mais com o seu treino físico do que com o seu treino espiritual, logo você vai ter boas vitórias fisicamente falando e boas derrotas espiritualmente falando. Nós somos espirituais que estamos vivendo uma experiência terrena, e não terrenos vivendo uma experiência espiritual. Então pessoas espirituais são anormais, porque pessoas normais são as pessoas que andam na dimensão terrena. Porque tem hora que o Espírito Santo vai te dar uma direção que é totalmente anormal. E se você não fizer, você vai ser uma pessoa normal. Quantos anormais nós temos aqui? Porque as pessoas normais, elas vão olhar e falar assim: esse cara é anormal. Por quê? Porque ela não tem a relação que você tem com o Espírito Santo, que é um ser espiritual, mediante o seu espírito, agindo no seu espírito. Então logo você vai ter atitudes que muitos não vão entender, mas quando verem os resultados vão falar assim: como é que foi isso? Você fala: vem e vede. Quer receber isso? Então vamos entrar na maratona. Todos os dias eu levanto 3 horas da manhã.
Toda semana eu tiro 2, 3 dias para jejuar. Todos os dias eu passo 1 hora com a palavra. Quando eu vejo uma pessoa, eu vou para cima dela, porque não adianta só jejuar, orar e ler a palavra e não fazer nada pelo próximo. E não fazer nada pelo outro. E não oferecer seu corpo como um sacrifício vivo e racional. Você está sendo um religioso, um legalista. Mas quando você começa a entrar nessa esfera de treinar o espírito e exercitar a piedade, você vai ver que o reino espiritual vai conspirar ao teu favor. E aí a gente termina dizendo o que Paulo declarou em Efésios capítulo 3, verso 8 ao 12. A mim, o menor de todos os santos, isso pode ser para vocês, Paulo falando que era o menor, imagine nós, né? Mas enfim, quanto mais você chega perto de Deus, mais você vê que você é pequeno e Deus é grande. Por isso ele fala isso, devido ao que ele recebeu de Deus. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, olha, por você, por essa reunião aqui, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Paulo falou sobre a igreja ensinar a sabedoria de Deus aos dominadores e autoridades dos lugares celestiais. Você está vendo que a gente está no céu acima e os demônios estão no céu abaixo? O que nós recebemos como instrução acima faz com que eles se desestruturem no céu de baixo. Eles estão atacando do céu de baixo para o primeiro céu. Mas nós atacamos do terceiro céu para o segundo céu para resolver no primeiro céu. Eu acho que você não entendeu. Nós atacamos do terceiro céu, neutralizamos o segundo céu e resolvemos o problema no primeiro céu. Isso é gradativo. Aumente a intensidade no terceiro céu e você vai ver as experiências do segundo e os resultados no primeiro. O incrível de tudo isso é que Deus nos deu o seu poder para sobrepujar os poderes do segundo céu, a sua sabedoria para superar as estratégias do maligno contra as nossas vidas, contra a nossa igreja, contra a nossa cidade, contra tudo aquilo que diz respeito a nós, referente a Deus.